Aqui o doutor Luciano Brito está falando de um assunto de suma importância aqui. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Doutor, uma outra pergunta aqui é como evitar a transmissão da doença? Bem, amigo, o mais importante... Opa, isso. Muito Pronto? Bem. O mais importante, na verdade, é a pessoa perceber quando ela está com a manifestação clínica da doença, que seria, no caso, aquelas bolinhas às quais eu me referi, vesículas agrupadas em base eritematosa. No momento que você está com a manifestação clínica aguda da doença, você não ter contato com outras pessoas. Então, se você tem bolinhas agrupadas ali próximo, né, à mucosa oral, na boca, ou se você tem vesículas lá situadas na genitália, né, seja o pênis ou vagina, o ideal é que você não tenha relações, nenhum tipo de relação mais íntima com outras pessoas, porque evita que o vírus se prolifere, né, que passe para outra pessoa. Então, geralmente é por contato, seja ele sexual ou através até de um beijo. Você pode estar passando o vírus, né, para outra pessoa, principalmente crianças. As crianças geralmente, né, acabam sendo acometidas, né? Às vezes o adulto tem, né, tá com um processo inflamatório agudo ali, com a manifestação do herpes, e aí vai beijar a criança e acaba passando para a criança o vírus. Doutor, o senhor já falou sobre a questão, tem vacina, né? Tem a vacina que é dada geralmente através do calendário de vacina, né? Naquelas fases da criança, né? Que aí basta que os pais levem até o posto de saúde, e essa vacina geralmente do herpes, ela vem associada com outros tipos de vacinas, para outras patologias. Então é importante que leve até o posto de saúde para tomar aquelas crianças que nunca tiveram a varicela, que é a famosa catapora. Então é importante tomar a vacina. Doutor, voltando aqui ao assunto, em relação aos casos que reincidem, que retornam da doença, o que fazer, doutor? Esse é o grande incômodo dos pacientes. Como o vírus do herpes é um vírus que não tem cura, apenas tratamento, controle, esses pacientes, né, eles podem, né, ter a doença, às vezes, 3, 4, 5, 6 vezes ao ano. Então, quando você tem uma recidiva, um retorno, né, dessa virose, né, mais do que o esperado, no caso aí, 2, 3 vezes por ano, o que poderia ser? É uma coisa até suportável. Mas se isso ultrapassa, né, 6, 8, 10 vezes por ano, tem alguma coisa errada. E o que pode causar esse herpes, né? Isso é importante, né? A gente acabou falando do vírus, né, das consequências do vírus, mas as causas em si, o sol. Então, por quê? Como é que eu peguei esse vírus? O sol. O sol desencadeia o aparecimento do vírus, né? Isso, logicamente, para quem já tem o vírus, né? A menstruação na mulher, ela pode fazer também reaparecer o vírus, né? O estresse do dia a dia, o paciente está muito estressado. Isso acontece com muitas pessoas. O vírus, ele retorna, ele recidiva. Então, são as causas de recidiva do vírus, né? O estresse, se o indivíduo pega uma virose, cai a imunidade do indivíduo, há uma tendência do recrudescimento da lesão. Então, a queda da imunidade, a menstruação, o sol, eles podem fazer com que o vírus, né, retorne, reapareça. E o que fazer nesses casos? Aí o paciente tem que procurar o especialista, né? O dermatologista seria o mais indicado, porque ele vai ter que tomar algumas medicações por períodos intermitentes para que esse vírus não fique retornando. Lembrar que paciente idoso, ele vai ter também o vírus. É o mesmo vírus da catapora lá, o tipo 3. Só que ele tem uma outra manifestação clínica. Na criança ele tem pápulas, né, crostosas, são lesões diversificadas que dão na pele, acompanhadas de febre. No idoso, geralmente, ele escolhe o trajeto do nervo, né, geralmente no tronco, né, nas costas. E aí ele vai ter o que nós chamamos do vírus do herpes zoster acometendo todo o nervo. E isso vai causar, depois que essas lesões, essas bolhas, elas desaparecem, isso vai causar o que nós chamamos de neurite, uma inflamação do nervo, que persiste, a chamada neurite pós-herpética, que precisa, às vezes, de um tratamento a médio e longo prazo. E a gente sabe que tem muito paciente que tem esse problema. Ontem mesmo apareceu um paciente que tem esse problema, ou teve há anos passados, e queria um relatório para tentar se aposentar no INSS. Eu falei, ó, não é bem assim. Por aí não vai conseguir aposentar, porque só pelo simples fato de ter a neurite pós-herpética não é, né,
não é motivo para o paciente se aposentar. O que ele pode conseguir, às vezes, se ele está no período de produção, é o auxílio doença, por conta da neurite pós-herpética. Então é uma coisa que incomoda muito, que dói, que não deixa os pacientes dormir à noite, e ele precisa de um tratamento a médio e longo prazo. Então é importante que se procure o especialista. Muito bem, 13 horas e 12 minutos, eu estou aqui com o doutor Luciano Brito, dermatologista. Doutor, o endereço, doutor, o pessoal querem consultar, querem ter mais conhecimentos, se informar mais. Qual é o endereço do senhor? Bem, amigos, nós estamos na Multimed situada na Paulino Mendes 555, sala 301, Multimed em frente ao INSS, Eunápolis, Bahia. O telefone é o 3166-5018, 3166-5018. Meu amigo Luiz Taxista anotou o endereço aí do doutor Luciano Brito. Meu pastor Michel Santiago, lá em Monte Azul, distrito de Jucuruçu. Anotou, meu pastor Michel Santiago. Um abraço para o senhor, para sua esposa, a irmã Meire, e a todos os irmãos e amigos aí de Monte Azul. Meu pastor anotou o endereço aí? Repita, doutor, mais uma vez, por favor. Estamos na Multimed, situada ali na Paulino Mendes, em frente ao INSS, ao Colégio Clériston. Sala 301, Multimed. O telefone é o 3166-5018, 3166-5018. E temos uma novidade, amigo Anaildo. Estaremos colocando um dia na semana onde serão feitas consultas populares para os pacientes. Eu acho que isso é muito importante, né? É a nossa contribuição social. Então, vai ser determinado um dia, possivelmente a sexta-feira ou sábado pela manhã, que nós temos feira também, né? E aí, esses 2 dias estão sendo cogitados para colocarmos um dia para a consulta popular, onde os pacientes terão acesso a um serviço de qualidade, de excelência, né, com preços menores. Então, essa é a grande novidade que eu tenho para anunciar hoje no programa Fala Povão, consulta popular. Doutor, um abraço e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, e é claro. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E eu queria abrir um parêntese para falarmos que tivemos uma reunião com a equipe da saúde, da Secretaria de Saúde do município de Eunápolis, né? E fomos apresentados às enfermeiras que cuidam do CTA. E o que temos observado é que tem crescido muito os casos de DSTs ou ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis e, como era conhecido no passado, doenças sexualmente transmissíveis. Então vamos estar falando sobre isso na próxima quarta-feira. Doenças sexualmente transmissíveis. Como evitar as doenças também, doutor? Exatamente. Usar vamos estar falando o coador. Exatamente. Vamos estar falando sobre isso e também do aumento do número de casos de sífilis na nossa região e no Brasil como um todo. Tem crescido muito o aumento de casos de sífilis. E isso tem nos preocupado muito. Então vamos falar principalmente sobre sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis. Mais uma vez, muito obrigado. E sempre é um prazer estar aqui, né, conversando com essa comunidade maravilhosa, eunapolitana e de toda a região extremo sul da Bahia. Muito obrigado e boa tarde para todos.